Uma vez mais, bom dia. Esta é a terceira hora do seu Manhã Noticiosa e vamos continuar a olhar para o essencial daquilo que marca a atualidade do país. Em jeito de entrevista, hoje vamos olhar para o decurso da segunda fase do processo de vacinação. Era previsto que esta campanha tivesse terminado da segunda fase, neste caso, no dia 10 para o mês de maio. Entretanto, prolonga-se até a próxima sexta-feira. Vamos saber porquê deste prolongamento e qual é que é o nível de andamento do processo da vacinação que conta agora para a sua segunda fase. Já recebemos em estúdio uma figura que é, portanto, uma figura que é filiada ao Conselho Municipal de Maputo no que toca à Direção de Saúde. Doutora, seja muito bem-vinda ao Manhã Noticiosa e vamos falar do decurso desta segunda fase do processo de vacinação. Era suposto que o processo tivesse findado no dia 10 do mês de maio, neste caso na última segunda-feira. Estende-se até a próxima sexta-feira. O que é que estará por detrás deste prolongamento? Bom dia, obrigada por esta oportunidade. Saúdo igualmente a todos os telespectadores e obrigada por esta oportunidade que temos mais uma vez de interagir com a nossa televisão e falar daquilo que é o ponto de situação da campanha de vacinação na sua segunda fase de vacinação. Em jeito de entrada nesta entrevista, permita-me 2-3 minutos por um dia especial que acontece esta nossa entrevista, hoje dia 12 de maio, é um dia que se comemora o Dia do Enfermeiro e porque estamos aqui a falar da Covid-19 e temos estes profissionais na linha da frente em termos de resposta, em termos de cuidados nas nossas unidades sanitárias, permita-me aqui deixar uma saudação especial a este grande grupo de profissionais de saúde por esta passagem do dia 12 de maio, Dia do Enfermeiro. Indo a questão que me coloca, quero aqui recordar que o processo da segunda fase da vacinação teve o seu início no dia 19 de abril e tínhamos uma previsão de até 30 de abril fechar a segunda fase da vacinação, ou seja, a primeira ronda da segunda fase da vacinação. Entretanto, porque este processo da segunda fase arrancou com os grupos prioritários, que inicialmente estavam previstos 7 grupos prioritários, mas que à medida que o tempo foi passando, portanto, recebemos orientações de incluir outros grupos prioritários e esta foi uma das razões que nos leva ainda a prosseguir com o processo de vacinação e agora na sua reta final. E referir que de 19 de abril até ao dia de hoje, portanto, já transcorrem aqui 21 dias desta segunda fase da vacinação para a Covid-19. Exato, no lançamento desta segunda fase da vacinação foi referido que a meta era de alcançar 217 mil pessoas. Os grupos-alvos são simplesmente conhecidos, falamos dos polícias, os professores, o pessoal dos estabelecimentos penitenciários, mas o processo acabou abrangendo também nesta segunda fase jornalistas, o que não estava em algum momento, portanto, ou não foi anunciado no lançamento desta campanha de vacinação. Houve alargamento de grupos-alvos. O que é que ditou este alargamento e como é que estamos em termos de metas? Qual é a meta para a cidade de Maputo e qual é o número já alcançado? Pois bem, arrancamos com o grupo nós tínhamos aqui para a vacinação da segunda fase os estudantes finalistas em cursos de saúde. Exato. Tínhamos os doentes diabéticos que não tinham sido alcançados na primeira fase, tínhamos o grupo de professores do ensino primário com idade superior a 50 anos de idade, tínhamos as forças de defesa e segurança, polícias e militares. Portanto, destes 7 grupos iniciais, foram incluídos outros grupos prioritários, como já dizia antes,
entraram aqui os grupos de dadores de sangue, entraram os jogadores e atletas do Comitê Olímpico, não é? Portanto, foram ajustes que foram feitos também, de modo a incluir o grupo da comunicação social, este grande grupo dos jornalistas, que também beneficiou deste processo de vacinação. E há bem pouco tempo, há três dias atrás, foi decidido também a inclusão de clínicas privadas e algumas farmácias também privadas. Portanto, é assim que iremos fechar o processo de vacinação. Portanto, no total de todos estes grupos prioritários, portanto, nós estamos aqui esperávamos aqui alcançar, temos um grupo-alvo de 39.326 pessoas, portanto, nestes diferentes grupos prioritários. Até esta fase, portanto, conseguimos vacinar 38.140 pessoas e com isto estamos a um nível de cobertura de 97%. A experiência de atingir 100% até a sexta-feira? Pensamos que sim, porque estamos a trabalhar para isso. Até agora, os resultados alcançados também provam todo este esforço que as equipas estão a fazer na resposta à vacinação. E este aumento de grupos prioritários tem que ver com maior disponibilidade da vacina? Evidentemente que não seriam incluídos novos grupos prioritários sem que fosse acautelada a disponibilidade ou o estoque das vacinas. Portanto, temos vacinas sim para fazer esta cobertura desta primeira ronda, de modo que daqui a 2 meses, quando formos vacinar estas pessoas, também está garantida a segunda dose para vacinação destes grupos prioritários. Foram registrados alguns constrangimentos neste processo, nesta segunda fase? Constrangimentos em termos de organização, não, porque com a primeira fase da vacinação, nós tivemos que, tendo em conta os grupos que seriam vacinados na segunda fase, portanto, aumentaram equipas de vacinação, aumentaram os pontos de vacinação, de modo que estamos preparados, não é, tecnicamente para fazer cobertura a este processo. Constrangimentos de natureza técnica não, mas entretanto não chamaria de constrangimentos, mas porque os nossos grupos prioritários são grupos diversos. Por exemplo, quando chegou a altura da vacinação dos militares, houve uma necessidade de criarmos ou reforçarmos equipas móveis para que se fizessem aos outros locais onde foram definidos, de modo que não tivéssemos muita dispersão ou mobilidade destes grupos especiais para a vacinação. Mas há fome em saber quando é que a vacina vai chegar à população no sentido mais amplo, e há alguma previsão já neste sentido? Quando é que arranque a próxima fase, neste caso a terceira, e se esta terceira fase já tem alinhados alguns grupos prioritários? Bom, neste momento estamos mesmo a trabalhar para fechar esta aqui, a segunda fase. Em termos de informações adicionais, seriam dadas a níveis superiores quanto à disponibilidade para as próximas fases. Exato. Importante é retermos que este processo de vacinação é realmente um processo faseado. Tal como temos estado a assistir por causa desta seleção de grupos alvos, de grupos prioritários em cada uma destas fases. Como é que está atualmente a situação da Covid-19, em particular na cidade de Maputo? O início do ano foi uma altura de bastante pico, com internamentos e óbitos números assustadores. A esta altura e com este início do processo de vacinação, pode-se cantar alguma vitória? Bom, temos estado a assistir a uma certa variação da evolução ou da monitoria, com a monitoria que está em curso dos casos da Covid. Temos já assistido a vários, a um curso evolutivo variável, posso assim dizer, de forma que temos estado a registrar uma certa diminuição de casos ativos, não é?
Atualmente temos cerca de 290 casos ativos na cidade de Maputo e o número de óbitos também, estamos com um cumulativo de 640 óbitos e há uma certa variação em termos de ocorrência destes óbitos. Nas últimas 24 horas tivemos apenas um caso de óbito e temos aqui a alternância de dias sem óbito. Portanto, é uma evolução que satisfaz aquilo que são os esforços do próprio setor de saúde. Entretanto, não podemos... perguntava se poderíamos cantar vitórias com o processo de vacinação. Caso, são estes indicadores da redução. Pois. Portanto, há ainda muito trabalho a ser feito, entanto que a abrangência da população toda, não é? Exato. De modo que, a par desta vacinação, continua esta questão de apelarmos à população para que continue a observar as outras medidas de prevenção à Covid, até que chegue esta fase de todos podermos beneficiar da vacinação. Mas, doutora, creio que ficou essencial nesta conversa sobre o decurso desta segunda fase do processo de vacinação. Queremos agradecer a sua presença e renovar o compromisso para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Continuação de ótimo dia. Assim ficou a conversa com a doutora, portanto, a residente no município de Maputo, no que toca à Direção de Saúde Pública. Vamos a seguir com a nossa manhã noticiosa, com o espaço da revista de imprensa. Vamos olhar para os jornais em circulação para o dia de hoje. E a nossa porta de entrada é o jornal O País. O jornal O País de hoje destaca Helena Taipo, desce a cadeia e aguarda pelo julgamento em casa. Este é um dos destaques do jornal O País, mas a imagem na capa é figurativa. É os estudantes que protestam contra regalias do Parlamento. Este é um assunto que gera alguma polémica ainda na esfera social, com os estudantes a manifestar, mas também com as organizações da sociedade civil a contestarem. Inclusive foi ontem apresentada uma petição à Assembleia da República para o não avanço deste documento, este projeto de lei aprovado. Vamos seguir com o espaço da revista de imprensa, olhando para outros jornais em circulação para o dia de hoje. Pedimos a nossa realização para a rodagem para a próxima capa. Temos connosco o redator que hoje destaca Fundo de Monitoria e Orçamento levanta-se contra a agressão do Parlamento aos moçambicanos. É também um assunto que foi destacado pelo país e que ainda domina a atualidade e com certeza marca as manchetes de muitos jornais para o dia de hoje. Vamos seguir com o espaço da revista de imprensa e outros jornais para ver. O Evidências, edição desta semana, destaque News chega a Comitê Central fragilizado, Guibuza e Chissano na mesma trincheira. Esta notícia faz, portanto, emissão à sessão do Comitê Central agendada para os próximos dias, ainda neste mês de maio. É com certeza uma das notícias mais polémicas da atualidade política, neste caso. Entretanto, o jornal Evidências escolheu uma abordagem portanto, fazendo jus à sua linhagem crítica de jornalismo. Vamos ver outros jornais em circulação para o dia de hoje. Pedimos a realização para rodar. Estamos na província de Nampula. Manuel Tocova, suspenso do Movimento Democrático de Moçambique, é o destaque escolhido pelo IQL. É a verdade de Nampula. Este é um jornal diário que circula todos os dias e faz a questão de desfilar no espaço Manhã Noticiosa. De segunda a sexta-feira, rodamos para as próximas capas de atualidade nesse espaço, a revista de imprensa. Vamos ver a próxima capa. O Diário do País destaca a sociedade civil exige que o Parlamento revogue subsídios dos funcionários. Helena Taipo liberta-se ao termo de identidade à residência. São manchetes que também constam de outros jornais, portanto já fizemos o devido comentário. Vamos rodar para a próxima capa, a realização. Não sei se temos mais alguma capa para o dia de hoje. Indicação de que é tudo quanto ao espaço da revista de imprensa.
Pois desta forma colocamos o ponto final da presente edição do Manhã Noticiosa. Agradecemos muito o carinho da sua audiência e renovamos o compromisso para amanhã, quando forem pontualmente 7 horas, em todo o território nacional. Bom dia.